Pessoal, bom dia para vocês. Então, hoje a gente vai dar continuidade na nossa última videoaula, onde nós estávamos falando das organelas citoplasmáticas, tá? A última organela lá que nós comentamos a função foi o complexo golgiense, ou complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi tem aquelas vesículas, né, achatadas, como se fossem sacos achatados, e ali saem algumas vesículas. Então, o lisossomo, que é essa organela de hoje aqui, a primeira, ele se origina lá do complexo golgiense. Então, do que ele é feito? Ele constitui uma membrana que vai guardar enzimas digestivas, enzimas que vão digerir substâncias celulares. Então, ele vai ter nucleases, proteases, lipases, tá? Então, a função do lisossomo é digestão intracelular, digestão dentro da célula. Existem duas formas de digestão intracelular. Quando a célula digere material que foi incorporado para dentro da célula, a gente fala em heterofagia. Então, os lisossomos vão digerir substâncias que foram fagocitadas pela célula. A fagocitose é quando a célula engloba partículas sólidas e vai digerir substâncias que entraram por pinocitose. Pinocitose é quando a célula engloba partículas líquidas, tá? Os lisossomos também fazem autofagia, auto próprio, quando o lisossomo digere os próprios componentes celulares. Por exemplo, organelas velhas. Então, ele vai lá e digere essa organela. Os nutrientes ficam dentro da célula. O que for útil, a célula aproveita, o que não for, ela joga fora. Então, essa função é de autofagia. E os lisossomos também fazem autólise, tá? Quando as enzimas do lisossomo digerem toda a célula. Esse processo é chamado de apoptose, é a morte celular, tá? Então, isso vai acontecer em alguns eventos celulares, como, por exemplo, lá na regressão da cauda do girino. Então, lá, o centríolo vai... o lisossomo vai, então, se rompendo e vai ocorrendo essa regeneração da cauda do girino para a transformação dele em sapo, né? Nesse processo de metamorfose. Outra organela que nós temos são as mitocôndrias, né? Então, a mitocôndria tem duas membranas, né? Uma externa e uma outra interna, e a membrana interna faz essas reentrâncias aqui, formando então as cristas mitocondriais, tá? Então, aqui outro desenho esquemático, tá? Uma coisa importante é que mitocôndrias têm DNA próprio, tá? Tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, que nós vamos ver um pouquinho ali na frente, tá? Então, a membrana externa, a membrana interna vai formar, né, as cristas mitocondriais, que estão aqui em amarelo, e o conteúdo aqui dentro, né, que está em azul, é a matriz mitocondrial. Essa organela é extremamente importante, por quê? Porque as mitocôndrias são responsáveis pelo processo de respiração aeróbia, processo de respiração que usa o quê? Oxigênio. Para que tem respiração celular? Qual é a função da respiração celular? Produzir energia. Então, a mitocôndria é a casa de força da célula, tá? Ela vai, lá dentro da mitocôndria, vai ocorrer a oxidação da glicose, C6H12O6, então ela vai ser oxidada, vai liberar CO2, água e 30 ATP. ATP é a moeda energética das nossas células, né? Toda vez que vocês verem esse nome aqui, ATP, que é a abreviação da sigla trifosfato de adenosina, isso significa energia. Para que a célula gasta energia? Para se manter viva. Né? Então, a todo momento está ocorrendo esse processo de respiração celular dentro das mitocôndrias de todas as células dos organismos vivos. Para o quê? Produzir essa energia, liberar essa energia que está armazenada aqui, ó,
na molécula de glicose, que vem da onde? Da nossa alimentação. A gente já estudou lá no comecinho do ano, né? Os carboidratos. Então, a glicose é um carboidrato que tem função de quê? Fornecer energia. Como que ele vai fornecer energia? Ao ser oxidado, ao ser queimado com o oxigênio da respiração, tá? Depois, só a título de curiosidade, que está aqui, esse processo de respiração celular é dividido em 3 fases, que é a glicólise, que é a quebra dessa molécula aqui, que ocorre lá no citoplasma, depois o ciclo de Krebs e, por último, a cadeia respiratória, tá? Peroxissomo. Peroxissomo também é uma organela circular, à semelhança do lisossomo, só que o lisossomo a gente vai ver ele lá mais pertinho do complexo golgiense, tá? Então, é uma organela membranosa que contém uma enzima chamada catalase. A catalase, a função dela é degradar, é quebrar a água oxigenada, tá? E produz, então, aqui, ó, água oxigenada, peróxido de hidrogênio, H2O2. A catalase entra aqui, quebra essa molécula e libera água e oxigênio, tá? Para que isso? Para que ocorra a desintoxicação do nosso organismo, tá? Então, as células do fígado, dos rins, elas contém muitos peroxissomos para poder o quê? Oxidar, destruir essas substâncias tóxicas, principalmente o álcool, né? Então, do metabolismo do álcool gera o peróxido de hidrogênio e aí a catalase vai fazer isso. Outra função importante é quando a gente tem algum ferimento na pele. É muito comum as pessoas pingarem a água oxigenada líquida, né? Aquela de 10 volumes, para poder fazer a limpeza ali do ferimento. Quando a gente pinga essa água oxigenada, a gente observa que ocorre o borbulhamento, ocorre formas bolhas, né? Porque está ocorrendo essa reação aqui, essa água oxigenada que a gente está pingando no ferimento, ela reage com a catalase das células que foram lesionadas, produz CO2 e água. Isso é importante porque se porventura aquele ferimento tiver contaminado com a bactéria do tétano, essa bactéria não vive na presença de oxigênio. Então, quando você fornece oxigênio ali no meio, se tiver a bactéria do tétano, ela morre na presença de oxigênio, tá? Então, esses são os peroxissomos. Plastos. Os plastos são organelas exclusivas das células vegetais, das células de planta, que realizam fotossíntese, tá? Então, a sede da fotossíntese são os cloroplastos, que é um tipo de plasto, né? Então, os plastos são divididos em 2 grupos, os cromoplastos, que têm pigmento vermelho e amarelo, que são responsáveis pelas cores de flores, frutos e raízes, e os leucoplastos, que são incolores, que vão armazenar amido. Amido é o que? É um polímero de glicose. E o cloroplasto. O cloroplasto, então, ele apresenta a cor verde porque ele tem um pigmento chamado clorofila, que reflete a luz verde, por isso tem o aspecto de verde. Nos cloroplastos, ocorre a fotossíntese. A clorofila capta a energia luminosa do sol, reage isso com gás carbônico e água, produz glicose e oxigênio. Vocês podem observar que aqui é a reação inversa da que ocorreu lá na mitocôndria. Na mitocôndria, a glicose foi oxidada com o oxigênio, né? Gerou gás carbônico e água e liberou energia. Aqui, na fotossíntese, vai ocorrer conversão de energia luminosa em energia química. Então, lá dentro dos cloroplastos vai ocorrer essa conversão. A energia luminosa do sol vai ser convertida em energia química, que vai ficar armazenada na molécula de glicose, tá? Vamos ver um pouquinho a estrutura do cloroplasto. Então, o cloroplasto, ele também apresenta dupla membrana. Então, ele tem uma membrana externa, tem uma membrana interna. E lá dentro, nós vamos ter os tilacoides. Cada moedinha dessa daqui que vocês estão observando se chama tilacoide.
O conjunto, a pilha aqui de tilacoides, nesse caso aqui nós temos 2, 3, 4, né? Então, a pilha se chama grana, tá? Todas as granas têm o nome de grânum. E a parte interna aqui, que está em amarelo, é o estroma. Importante também, o cloroplasto apresenta DNA, então ele é capaz de se autoduplicar, tá bom? Vacúolo é uma outra organela que nós temos na célula vegetal, tá? Ela é grandona, ó, ocupa, ó, mais da metade do conteúdo citoplasmático, tá? Aqui, ó, chega a ocupar, então, 80% do volume celular. Qual que é a função? Armazenamento de substâncias diversas, como açúcares, proteínas, óleos, tá? Fica tudo armazenado no vacúolo da célula vegetal. Centríolo. Então, aqui nós temos uma micrografia que está aqui, ó, destacada aqui com essas bolinhas vermelhas, né? Então, aqui é o real. Aqui é o desenho esquemático do centríolo, tá? Então, o centríolo é formado por 9 trincas de tubulina, que é uma proteína, e o centríolo sempre aparece aos pares, próximo ao núcleo. O centríolo é uma organela exclusiva de célula animal. Qual a função do centríolo? Auxiliar no processo de divisão celular. E os centríolos também formam cílios e flagelos, que são estruturas que possibilitam a locomoção celular, tá? Os procariontes, os fungos e as plantas que possuem frutos não apresentam o centríolo, tá? Então, o centríolo forma os cílios. Os cílios são estruturas de locomoção, né, curtas e numerosas. Aonde a gente encontra esses cílios? No tecido epitelial. Então, os epitélios de revestimento. Então, por exemplo, aqui, ó, na nossa traqueia, na nossa garganta, é cheia desses cíliozinhos, desses pelinhos. Porque a gente conversa, o ar entra e esse ar está contaminado de poeira, de micro-organismos. Então, na nossa traqueia tem produção de secreção e esses cílios trabalham assim, né, batendo para que essas partículas de poeira ou de micro-organismos fiquem retidas ali no muco e depois são jogadas fora. Por isso que a gente escarra, tá? Esse aqui é um protozoário, tá? Ele, então, apresenta os cílios aqui, ó, rodeando toda a sua célula para locomoção. As tubas uterinas também têm esses cílios, porque são esses cílios que vão recolher o óvulo, né? Quando ocorre a ovulação, a liberação do óvulo lá no ovário, ele vai para a tuba uterina. Então, esses batimentos dos cílios ali vão promover o fluxo desse óvulo, tá? E os flagelos? Os flagelos são estruturas de locomoção pouco numerosas, às vezes única e longa. Aonde são encontradas? No espermatozoide. Então, lá no final da cauda do espermatozoide tem essa estrutura aqui, o cílio, para poder fazer a locomoção. E também alguns protozoários. Esse aqui é o protozoário que provoca a doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. Então, aqui, ó, a gente observa a presença desse cílio. Esse cílio, desse flagelo. Então, tanto cílios quanto flagelos se originam lá dos centríolos, que são organelas exclusivas das células animais, cuja principal função é auxiliar no processo de divisão celular.